Filipenses 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, mais um dia de culto, Senhor, de ministração da palavra, de ministração de cura, que o Senhor possa, Pai, estar derramando do teu bálsamo, curando as feridas, Senhor, tirando aquilo que não provém de ti, Senhor, que a tua graça possa alcançar os teus filhinhos, que a tua graça possa alcançar aquele que ouvir e crer na palavra, e colocar esta palavra em prática, Senhor. Nós cremos neste milagre, nós cremos na transformação do Senhor, através da santa e bendita palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. O que fazer com as nossas dores, hein? O que fazer com as nossas dores? E o pior não são as nossas dores físicas, elas aí são mais fáceis, né? O pior são as nossas dores emocionais. A gente tem dificuldade em lidar com essas dores. Nós vivemos uma época de uma convulsão na sociedade, é algo incrível que está acontecendo, o desarranjo psicológico, as dores emocionais. Eu não sei se eu comentei para vocês, mas eu estava vendo, não sei se foi ontem ou foi a semana passada, que uma pessoa disse: meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Me tira daqui, Senhor, eu quero morrer. A dor é forte demais. O que fazer com as nossas dores? A Bíblia diz, Isaías 53, versículo 4 e 5, que o Senhor levou ali na cruz as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Interessante que Ele fala enfermidade, que eu creio que Ele está se referindo ao físico, e as nossas dores, qualquer tipo de dor, seja ela emocional, né, na área psicológica ou na área física, o Senhor Jesus, Ele cura. Eu gosto muito do texto, esse texto do apóstolo Paulo, eu creio que você já ouviu várias pregações a esse respeito, que ele fala que ele prossegue para o alvo, você vê que ele está resoluto, uma coisa eu faço, ele diz: eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou avançando as que estão diante de mim. E aí ele fala: eu prossigo, ou seja, ele está andando apesar das coisas, mas ele está dizendo que tem coisas que nós precisamos esquecer, deixar para trás. Uma coisa eu faço, eu vou esquecendo das coisas que ficaram, e eu vou prosseguir para o alvo, que o meu alvo é Cristo. Então, às vezes, mesmo com certo medo que todos nós, mesmo curado, nós temos medo, nós temos ansiedade, nós temos preocupações, todos esses sentimentos são bons. Você já pensou se você não tivesse medo? Você já pensou se você não tivesse nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, você não saía da cama, você ia ficar dormindo? Todos os sentimentos são bons, o problema é o desequilíbrio nesses sentimentos, é o desequilíbrio. E Jesus, Ele trabalha nisso tudo, Ele é um terapeuta maior, Ele trabalha nessas áreas. E é interessante que quando você chega ao médico, o médico pergunta para você: o que está acontecendo? Quando você chega a Jesus, Ele fala: o que queres que eu te faça? Então hoje Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Ele é o médico dos médicos, não existe especialista como Ele. Ele curou a muitos. Olha o detalhe, Ele curou a muitos, Ele não curou todos, entendem? A muitos Ele curou, mas não a todos, porque nós somos curados quando nós nos aproximamos do Senhor com fé, quando nós nos aproximamos do Senhor confessando as nossas fraquezas, como nós ministramos domingo, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos confessar ao médico do médico, ao médico maior,
que é o psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras. E aí ele arranca a confusão mental. Como Paulo era resolvido, ele muda a nossa mente, concede uma mente sã. Nós precisamos ser sarados, mente sarada. Então nós precisamos trabalhar nesta área que é pouco falada. Pastor, o que eu preciso para ser curado? O que eu preciso para alcançar a cura? Primeiro, admitir que você precisa. Porque muitas pessoas ouvem isso e falam, mas isso não é comigo. Isso não é comigo, eu não tenho problema nenhum. Enquanto você pensar assim, nada vai mudar a tua mente ou nenhuma cura vai chegar. Mas se você disser, eu preciso de cura, é admitir que precisa de cura, senão não tem cura. Qualquer comportamento pode ser mudado, qualquer comportamento, qualquer pensamento. Eu estive vendo e lendo que algumas coisas que você pensa, que está gravado na tua mente, está editado na tua mente, você não consegue reeditar, mas você consegue confrontar aquilo que está na tua mente, que já existe. Você pensa aquilo, acredita naquilo, mas você vai reeditar com a nova visão que você tem de Cristo, uma nova forma de pensar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós temos um novo pensamento, então nós vamos reeditar. Isso não é verdade o que eu estou pensando, não é assim que eu devo pensar, eu vou pensar assim, 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 e começa a confrontar, escrever uma nova história, em cima daquela história que passou. Às vezes não dá para passar uma borracha, como a gente diz, muitos dizem, vira a página, escreve uma nova história, não dá, aquela página virada fica assombrando as pessoas, não dá para passar uma borracha e apagar, mas eu posso reeditar, falar, não é assim que eu devo pensar. Nós podemos, então, queridos, primeiro, perceber que nós temos dificuldades, que o Senhor precisa tirar nosso medo, confusão mental, e conceder-nos uma mente sã, uma mente sarada. Tinha um hino que nós cantávamos aqui, que dizia, estou sarado, pelo sangue de Jesus, sarado, alma sarada, corpo sarado, eu estou sarado. Precisamos entrar em contato com as nossas lembranças dolorosas. Ontem eu visitei uma pessoa que estava sofrendo muito por conta de uma perda, de um problema sério. E eu falei, não adianta fugir do problema. Você pode trazer à mente aquele problema que está te trazendo transtorno, dá calafrio, você fica aflito. Traz na mente e resolva na tua mente. Como uma certa feita, um pastor que perdeu a sua esposa, que ele amava demais, era demais da conta, era o amor da vida dele. Pregavam juntos, era incrível, e ele contou para nós que quando ela faleceu, jovem ainda, ele entrou em pranto, brigava com Deus, ficava, por que o Senhor deixou, por que aconteceu isso? Ele não aceitava, ele ficou revoltado, furioso, e um dia ele disse, eu vou enfrentar esse luto. Entrou no quarto desta mulher, que era a ex-mulher, que era a mulher dele, vestiu os vestidos dela, vestiu a roupa dela, ficou o dia inteiro dentro do quarto, chorando e gritando com Deus. Ele viveu, mexeu, espremeu aquele tumor, aquela dor, até sair para fora. E ele, depois no final, ele pediu perdão para Deus, e disse, meu luto fica por aqui, a partir de hoje eu vou trocar minhas vestes e vou viver a minha vida. Ele confrontou aquilo que estava machucando. A gente tem medo de mexer na ferida, não mexe que dói. Você chega para alguém que entrou um espinho no dedo, embaixo da unha, e você diz assim, deixa eu tirar esse espinho. Você, não toca aqui não, dói. É mais ou menos assim, as pessoas não querem mexer nessas dores, e nós precisamos de cura, precisamos admitir que temos que ser curados, precisamos entrar em contato com as lembranças dolorosas, colocar para fora as lembranças dolorosas. Verbaliza você mesmo, lá dentro do teu quarto, conversa e diz, eu estou assim, porque isso e isso, essas lembranças dolorosas, faz com que você tenha comportamentos limitadores, você fica limitada, por esses pensamentos traumáticos, e o Senhor não nos quer nos ver limitados, Ele quer nos ver completamente sarados, transformados, louvado seja o nome do Senhor. Algumas dores incríveis, angústia, nojo, raiva, medo, tristeza, ódio e coisas assim. Tem pessoas que dizem, olha, eu não posso nem olhar para aquela pessoa que eu tenho nojo. Outros, eu não posso nem passar naquele lugar que eu tenho medo.
Então é nojo, é medo, é revolta, é raiva mesmo. E nós temos que dizer: Senhor, entra dentro de mim e faça uma faxina completa, retira isso da minha vida. Tiago, ele cita isso, ele fala alguma coisa sobre isso. Tiago 5,16, ele fala que nós temos que confessar as nossas culpas, falar, não sair falando para os outros, falar para Deus e falar, verbalizar dentro do seu quarto em oração. Você vai ver o que vai acontecer. E tem coisa que você pode contar para as pessoas. Tiago, ele diz que nós devemos confessar as nossas dívidas, os nossos problemas uns aos outros, e orar uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vemos Tiago aí dando uma orientação para a gente: colocar para fora aquilo que provoca dor, eliminar aquilo que provoca dor. Agora, se você deixar guardado dentro do teu coração, vai ficar lá. Nem o Espírito Santo vai fazer nada, porque ele trabalha como gari. O que você põe lá fora, o gari leva. O Espírito Santo é da mesma forma. Ele quer entrar em você, ele quer te curar, corpo, alma e espírito. A cura acontece quando você consegue romper o domínio de Satanás, que entrou num problema. De repente é um problema só que você tem, talvez ninguém nem sabe. Talvez você já é crente há 50 anos, mas tem um problema. E o inimigo, ele fez uma fortaleza. Enquanto você não romper com esse domínio que Satanás tem sobre essa área da tua vida, você não será liberta, não será curada. Por isso que em 2 Coríntios 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Existem tantas fortalezas dentro de nós, fortalezas que somente a palavra de Deus entrando que vai arrancar. É uma coisa que você fala assim: eu tenho isso dentro de mim, só que ninguém sabe, você nunca contou para ninguém. E às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e dizem: ninguém sabe, pastor, ninguém sabe. Meu marido não sabe, meu pai não sabe, minha mãe não sabe, mas tem uma fortaleza, e ali o diabo domina. Mas quando a palavra, que ela é lâmpada, quando a palavra, que é luz, ela entra, ela arranca essa fortaleza dentro do coração, e aí as pessoas podem levantar as mãos e dizer: eu sou sarada, eu sou restaurada pelo sangue de Jesus. O corpo exterioriza aquilo que está dentro. Uma pessoa cheia de raiva, de ódio, uma pessoa cheia de medo, de angústia, de tristeza, de complexo, o corpo mostra, o corpo começa a mostrar. Tem pessoas que emagrecem demais, tem pessoas que engordam demais, tem pessoas que envelhecem rapidamente, tem pessoas que entram em depressão, e às vezes por falta de conhecimento até dentro das igrejas. Por isso que eu gosto de falar sobre isso, é uma área que eu gosto muito, porque a gente tem ajudado muitas pessoas que sofrem. Então, se nós não rompermos esta fortaleza do inimigo e tomarmos posse aquilo que é direito nosso, é herança nossa, o Senhor nos prometeu, é herança nossa, é direito. Se eu não tomar posse, eu vou viver o resto da vida assim. Talvez até para o céu vai, mas levou uma vida que não precisava ser levada. A vida poderia ser mais leve para você, mas você não desfrutou do manancial de águas vivas que estava correndo, da cura, do rio que passa. Eu gosto muito de Ezequiel 47, aquelas torrentes das águas purificadoras, o rio que corre. Você poderia se aproximar daquele rio, mas como diz Jeremias: o meu povo deixou os rios de águas vivas para beber das cisternas rotas. A gente procura cura em tanto lugar, mas a gente não vai a Deus, a gente não tem a humildade de pôr para fora e dizer: Senhor, eu estou mal. Tudo bem que você pode ir para um psicólogo, tudo bem, mas é muito paliativo. A gente, além de conselhos que nós podemos dar para as pessoas, nós temos o poder da oração, o poder da restauração, o Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo quer transformar a tua vida. Todos nós temos, irmãos. Eu não creio que aqui tenha ninguém que não tem coisas assim. Ninguém, inclusive eu. E eu muito menos. Ninguém. As noias da vida, os problemas da vida, as dificuldades, essas coisas. E talvez não apagará a lembrança. Fala: pastor, mas algo aconteceu comigo, pastor, faz 25 anos, 30 anos, eu lembro. E você vai continuar lembrando. Talvez a lembrança não é apagada, mas tira a dor. É isso que nós queremos. Lembrar sem sentir dor. O duro é quando você lembra e dói. O duro é quando você lembra e perde o sono à noite. Então a ferida está aberta, precisa ser curada.
deixar Deus tratar, deixar Deus curar esses traumas. Literalmente precisamos ser curados e tratados. Interessante que nós recebemos a cura das feridas hoje, daqui 3, 4 meses já tem umas coisinhas já para resolver. Ah, pastor, mas não resolve? Ué, você quando limpa a tua casa, você não limpa a tua casa? Você varreu na segunda-feira, na terça, quarta, não tem que varrer de novo? Não tem que fazer faxina meia pesada pelo menos uma vez por semana, ou cada 20 dias, sei lá quanto, eu não sei como é a tua casa, mas eu varri, mas e daí? É sempre. Essas coisas estão de perto, nos rodeiam. É como a areia, que onde Jesus andava, tinha que sempre ter uma bacia, para quando eles chegavam, lavar os pés, as sandálias, porque aí Jesus lavou os pés dos discípulos, e sempre é necessário lavar, porque sujava. Então a gente andando neste mundo, olhando para este mundo, desejando algumas coisas, conquistando algumas coisas, perdendo algumas coisas, vai entrando alguma coisa meio suja, que contamina a nossa alma, e a gente às vezes fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí é a hora da gente fazer uma limpeza, aí é a hora da gente correr aos pés do Senhor. Talvez você sozinho consiga fazer isso, mas se precisar de ajuda, ou se precisar tomar uma postura, uma posição, você precisa fazer. Amém, irmãos? Amém? Romper com esse domínio, mas talvez a lembrança ela vai ficar, mas a dor não acontece mais. Sabe aquele que doeu muito, quebrou o braço e doeu tanto, você passou por uma situação, cirurgia, colocou pino, mas não sangra mais, não dói mais, mas você fala, ó, a minha marca, aqui ó, fui atropelado, aqui a marca, mas não dói, assim mesmo são as coisas psicológicas e espirituais. E quando se trata de medo, de ódio, ciúme, ira, autopiedade, é complicado. Tem pessoas que elas são boas, mas elas são vítimas da autopiedade. Tipo, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a ovelha negra da família, ah, coitadinho, eu sou tão rejeitado. Assim, autopiedade. Você encontrar hipocondríaco que tem um prazer em contar as doenças dele, parece que ele gosta. Eles disputam quem tem mais doença. Chega aqui, estou com dor na coluna, o outro, eu estou com dor na coluna, mas estou com dor na cabeça, estou com dor no dedão do pé. Disputa quem tem mais. Vocês entendem? São feridas na alma, autopiedade. Parece que o mundo inteiro não gosta da pessoa. Então isso é ruim. E alicerçado uma pessoa, e ao lado de uma pessoa que com autopiedade, tem ira, ela fica revoltada com o mundo, revoltada com Deus, às vezes, tem ciúmes, tem ódio, tem medo, e tantas coisas parecidas. Você percebe como que são muitas coisas? Jesus é o único que pode sarar esses males, Jesus é o único que pode curar essas lembranças dolorosas, Ele é o único que pode curar o nosso interior, é o único que pode lavar a nossa alma. Pastor, no dia que eu me batizei, eu recebi assim, meu interior foi transformado. Não, você continua carne, você continua humano, você continua Adão. Assim como você precisa orar e orar, assim como você precisa pedir perdão e perdão, você tem que desvencilhar dos lixos que aparecem durante o dia a dia. Senão isso pode até atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então nós precisamos sim dessa cura. O tempo e espaço não significa muita coisa. Pastor, faz 50 anos, não tem problema, mas às vezes pode estar sangrando até hoje, não importa que faz 50 anos. Filipenses 3,13 nós lemos, esquecendo do passado, olhando para diante. Eu posso esquecer daqueles problemas, mas eu lembro. O apóstolo Paulo, quantas pessoas ele matou quando ele era Saulo? Depois que ele descobriu a verdade, porque ele fazia achando que era a verdade, quando ele era Saulo, ele matava. Mas matava achando que estava fazendo um bem para Deus. Ele era fiel demais a Deus. Ele matava não é porque ele era ruim não, porque ele achava que o cristianismo era uma raça que teria que ser exterminada, porque ele cria na religião dele. Então quando ele entendeu quem era Jesus no caminho de Damasco, ele foi transformado, e ele não ficou com sequelas. Ele não ficou com problema, meu Deus, matei inocente. Ele não ficou, ele foi completamente curado. Ele diz, aquilo ficou para trás. Não é porque ele era insensível, é porque ele foi curado pelo poder do Senhor e pelo Espírito Santo. Ele foi curado, ele se tornou uma pessoa dócil, uma pessoa boa. Ele não levava, ele disse, eu deixo para trás. Não vai resolver o passado. Então ele está dizendo, o meu passado está resolvido, o meu passado Jesus me curou, e eu não tenho medo do futuro. Quando diziam para ele,
Paulo, você vai lá para Jerusalém, lá eles vão te amarrar, eles vão te prender. Ele disse, não importa o que vai acontecer comigo. E ele foi. Os profetas, teve um profeta que pegou e amarrou as mãos dele assim com um cinto, e falou, assim vão fazer com você lá. Falou, não tem problema, não tem medo. Vocês entendem? Ele não tinha problema em questão do futuro, a ansiedade do futuro, se vai morrer, se vai viver, ele não tinha problema. Ele não tinha problema com o passado, e às vezes em algum momento ele tinha medo, ele falou tremor, e temor por fora, tremor por dentro, mas ele enfrentava as tempestades da vida, os naufrágios que ele passou, ele enfrentava esses medos. É lógico que nós precisamos ter medo, é o que eu falei, mas aquele medo paralisante que acontece conosco, é o medo que o coração dispara. Então, querido, nós precisamos de cura. Algumas pessoas parecem que gostam de viver do passado, né? Ela gosta de ficar remoendo, né? Gosta. Colossenses 1,13. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Hoje nós somos livres, nós podemos dizer, Deus, eu não quero isso mais na minha vida, eu não aceito mais isso na minha vida. Às vezes pensamos que Deus, assim nós pensamos que Deus me livre de eu ficar pensando nesse negócio, que Deus me livre, fala que Deus me livre de eu pensar, mas está pensando o tempo todo. Deus me livre desses pensamentos, mas está pensando. Põe para fora o que está na tua mente, põe para fora a tua angústia, o complexo. Tem algumas pessoas que têm complexo, eu sou feia, ou eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa limitação, ninguém pode descobrir, e essas coisas complicam demais. Não tem ninguém melhor do que ninguém, só Jesus, Jesus sim, o resto não. Põe para fora o lixo da sua mente, a raiva reprimida, o ressentimento, o medo, eles manifestam, e trazendo transtornos, rouba a esperança, e eles se manifestam quando menos você espera. De repente você está nervoso, de repente você está ansioso, que fala, eu preciso tomar calmante. Tem gente que toma por qualquer coisa, de repente eu preciso tomar. Tem gente que anda com as cartelas no bolso, eu não estou falando que não é para você tomar, se está mal, toma, mas eu estou dizendo que nós podemos ser curados sim, numa cura todos os dias nós precisamos de cura. Como eu disse, Saulo de Tarso foi curado, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, em João 8,11, essa mulher, Jesus conversando com ela e disse, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá em paz, para com isso aí. O povo queria tirar pedra na mulher, e Jesus disse, eu também não te condeno, vá em paz. Acabou o problema dela ali, Jesus levou, ninguém atirou pedra, ela não morreu, não saiu machucada, e sem nenhum trauma, ela foi embora, vá em paz, ou seja, completamente livre dos teus pecados, vai para casa, eu não te condeno, eu não vou atirar pedra em você. Então Jesus é maravilhoso, Ele não nos condena por conta do passado, não nos condena, e às vezes querido, a gente guarda mágoa. Esses dias eu vi um noticiário de um encontro de um pai com um soldado que matou o seu filho, o filho adolescente, e esse soldado depois de muitos anos encontrou o velhinho que era pai do menino, e esse velhinho, os dois crentes se converteram, se abraçaram e se beijaram, estenderam as mãos, me perdoa por eu ter matado o teu filho. Já pensou o que é isso? Que ferida era aquilo? O cara matou o filho, e ele foi lá e perdoou, abraçou, deu a mão e perdoou. Misericórdia, pastor, mas aquilo não ia resolver nada. Aquela dor, aquela falta de perdão por conta do assassino, isso trouxe um transtorno incrível. Se aquele homem não tivesse convertido e não tivesse pedido perdão, ele ia morrer agoniado. As agonias da morte, as aflições, a ânsia da morte, antes da pessoa morrer. Essas pessoas que não perdoam são terríveis. Eu tenho presenciado tantas mortes assim, de perto, no exercício pastoral, muitas mortes. Como com uma pessoa que é mais tranquila e resolvida por dentro, parte tranquilo, parte bem. Ao contrário disso, é terrível, viu? É terrível. Temos que ser curados, querido, temos que deixar isso para fora, expurgar, jogar isso fora, em nome do Senhor Jesus. Davi também, Davi adulterou, Davi matou, fora as guerras, que aí não conta, ele era guerreiro, o papel dele era isso, mas ele matou um homem, ele fez algumas coisas,
mas não houve sentimento de culpa, não houve problema. Ele não criticou o filho, Absalão queria roubar o trono, e outros filhos que deram problema. Ele ficou em paz, morreu em paz. Se a gente levar muito a sério a vida e começar a pegar tudo, ó, fulano me traiu, fulano fez aquilo, fulano aconteceu isso, meu tio fez isso, meu pai fez isso, meu pai me abandonou, meu pai não sei o que, eu não sei o que, meu Deus, minha mãe me rejeitou no ventre, minha mãe, misericórdia. Isso pega muito, essa história de rejeição desde o ventre, aquela história que a mãe quer menino, vem uma menina, a mãe quer menina, vem menino. E aí daí uns tempos alguém conta, olha, nós fizemos uma festa, tinha até a cor da roupa, era para uma menininha, nasceu um menino. Aí a mãe vai e conta para o menino nem tanto, mas as mulheres que são mais emotivas, entram numa depressão profunda por conta disso. Vocês acreditam? Só por conta disso, aliado a outras dores, mais um ponto, você... Tipo, por que você veio? Eu queria um homem, você é mulher. Por que você veio? Eu queria uma mulher, você é um homem. Vocês entenderam? Fica marcas terríveis. A gente não tem noção do que acontece. Então coisa para a gente parece banal, né? Parece, não é nada, tem isso mesmo. O pai fala, puxa, podia vir um menino, e se tiver menina. Mas se contar isso para uma pessoa, dependendo do temperamento, ela absorve aquilo, fica uma coisa terrível. Fica uma marca terrível. Então essas feridas, queridos, precisam ser curadas, e o Senhor, Ele cura mesmo. Salmos 16, versículo 9, alegre-se pois o meu coração, e o meu espírito exulta ao Senhor. O salmista Davi estava alegre, estava em paz. Ele diz, o meu espírito exulta, meu coração alegra diante do Senhor. Ele estava em paz. Pedro traiu Jesus, traiu sim, negando, blasfemando, falando palavrões, eu não conheço esse homem, e a Bíblia diz que Pedro praguejou, e ele ficou muito triste, mas ele foi curado por Jesus, lá no lago de Genezaré. Por 3 vezes ele negou Jesus, por 3 vezes Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Tornou a perguntar, Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, Jesus tornou a perguntar, Pedro, tu me amas? Ele chorou. Jesus o abraçou e disse, então apacenta minhas ovelhas, volta para casa filho, volta, não tem problema que você me negou não, volta, você me ama. Então você percebe que ele negou 3 vezes, que o galo havia cantado, ele negou 3 vezes, 3 vezes Jesus falou para curar, tirar aquele veneno do coração de Pedro, estava curando a alma, estava curando as emoções de Pedro, que depois se tornou uma das colunas do cristianismo. Pedro, Tiago e João, fera, é lógico que Paulo também é o mesmo nível, juntando-se a eles. Então esses homens foram completamente curados. Pedro foi completamente curado, e depois foi chamado pedra pelo próprio Jesus. O Senhor deseja nos dar paz interior, o Senhor deseja nos curar interiormente. Eu sempre digo que se você deixar, Deus te cura de uma tal forma, que todos esses probleminhas que você tem agora na cabeça, acaba tudo. Mesmo que fosse grave, você pode ser preso amanhã, você consegue relaxar e descansar, e esperar ver o que vai acontecer. A gente fica preocupado demais, lê uma frase, recebe uma notícia, recebe um aviso, meu Deus, eu não vou dormir à noite. Sofre por antecipação, é muito difícil. O Senhor deseja dar paz. Filipenses 4:7. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz vai guardar a nossa mente, a paz vai guardar o nosso coração, a paz de Cristo. Então é para nós isso, a gente esquece esses versículos. A paz de Cristo é mente e coração, mente e coração. A mente e o coração, a paz de Cristo quer controlar isso. Então eu vejo as pessoas com tantos probleminhas, tendinite, não sei o que de nite, nervo não sei o que, nervo não sei o que. Esses dias uma médica falou, mas é isso aí, você está ansiosa demais, você está, está tudo atrofiado, o braço não pode levantar mais, dói aqui, o nervo ciático não sei o que, é tudo problema emocional que acarreta isso aí. Jesus, nós precisamos ser sarados,
por dentro. E as pessoas escondem-se. Ai, ninguém pode descobrir que eu sou assim. Ninguém pode descobrir. Tem que pôr para fora. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então aquele que o propósito é firme, Deus conservará em paz, em perfeita paz. Um propósito firme, Deus vai conservar em perfeita paz. Deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz de Cristo às vezes está faltando para nós, povo de Deus, chamado povo de Deus. E talvez eu esteja falando com alguém também que não é nem de igreja nenhuma, mas essa paz pode entrar de uma tal forma no teu coração, que você não vai querer deixá-la mais, não vai querer se afastar de Jesus, porque a paz é incrível. Paz em meio ao vendaval, paz em meio à tempestade. Efésios 2:14 também é a mesma tônica. Ele é a vossa paz. Resumindo aí, Efésios 2:14, Ele é a nossa paz. Você já liberou o perdão? Você já perdoou você mesmo? Como assim, pastor? Tem gente que não se perdoa. Eu não sei se você já ouviu falar. Quando eu cheguei aqui há 19 anos, uma mulher batia na cabeça e falava: eu não me perdoo, eu mereço sofrer, eu não me perdoo, porque eu fiz isso e aquilo, agora eu estou colhendo, acabou, ponto, para ela acabou. Vocês entendem? Eu não me perdoo. Você precisa perdoar você mesmo, você precisa dar uma chance a você mesmo, e dizer: eu vou recomeçar, eu me perdoo. Errar, todo mundo erra. Se você errou, porque você tentou fazer. O duro é não fazer nada. Nunca errou, mas nunca fez nada também. É um zero à esquerda, não existe. Até aí também é um problema. Por que você nunca tentou? Com medo de errar? Aí é problema. Vocês entendem? O medo limita muito. Esses problemas psicológicos limitam demais as pessoas. Era para a gente avançar bem mais. Somos presos em nossas gaiolas. Eu sempre conto aquela ilustração do passarinho, né? Que às vezes um cidadão pegou e queria dar liberdade para o passarinho, abriu a porta da gaiola, e ele voou e foi embora. Depois de uns 3 dias ele voltou, o passarinho voltou para a gaiola. Está acostumado a viver preso, está acostumado a viver enjaulado, sem vida, sem liberdade. Ele gostou daquilo, é um cativeiro, está acostumado com o cativeiro. Às vezes a gente até avança, alguma coisa acontece, ai que gostoso, ai tá bom, depois volta para a gaiola, de novo. Sai dessa gaiola emocional, saia dessa prisão emocional. Deus te deu liberdade. Aquele hino que a irmã Celina cantou aqui, que eu adoro aquele hino, para mim ela canta todos os dias, a irmã Celina. Em Cristo eu achei liberdade, o pássaro livre eu sou, um pássaro livre, mas nós nos enjaulamos, criamos essas mazelas dentro da nossa cabeça, vemos inimigo em tudo e em todos. Aquele lá não gosta de mim. O que ele falou? O que ele está pensando? Será? Ele passou lá, não virou. Eu também vou disfarçar, estou longe, noiado. Não é nada disso, não existe essas coisas, não existe na cabeça nem do outro, nem na tua. Mas uma pessoa complicado, o Senhor quer nos curar. Amém? Libera perdão, peça perdão. Você já perdoou a pessoa que te ofendeu? Um dia eu conversei com uma senhora que houve um problema há 50 anos atrás, e ela era escravizada por esse problema. Era com o pai, molestada pelo pai biológico. 50 anos depois, um trabalho que nós fizemos com ela, ela o perdoou. Aquilo atormentava, e ela dizia assim: eu não quero homem na minha casa. Pastor, eu tenho uma filha, mas eu tive um relacionamento fora e tinha minha filha. Eu falei: homem? Nem meu marido eu quero, porque eu não confio em homem. Eu fui molestada pelo meu pai, eu não quero ter homem na minha casa. Então eu e a minha filha, eu tive minha filha e ninguém se atreva a se aproximar dela. Está na minha casa eu e minha filha. Olha o trauma. Paradigmas. Isso são paradigmas, tabus que criam. Todos os homens são maus, e não é, são paradigmas que para aquela pessoa com a mente doente, tá?
Ela tinha esse paradigma que precisava ser quebrado. Paradigmas precisam ser quebrados. Tem paradigmas que não são bons. Tem tabus que não são bons. Alguns tabus eram proteção, mas alguns que alguém criam, talvez não sejam. Então você percebe os problemas que existem. Então libera o perdão, perdoa quem te ofendeu. Perdoa porque você acha que a tua mãe te rejeitou, não é verdade. Perdoa se você rejeitou a tua filha, vai lá e perdoa. É porque o meu pai e minha mãe gostavam do meu irmão mais do que eu tenho uma mágoa. Perdoa. Perdoa, então libera o perdão e você vai ver. Você precisa estar aberto para o que Deus vai fazer na tua vida. Você precisa estar aberto para deixar Deus trabalhar no teu coração. Você precisa estar aberto. É ruim demais essas coisas dentro da gente. É ruim demais, é pesado demais. O remédio para a humanidade é a cruz. É na cruz, nós precisamos ir na cruz. Na cruz Jesus já pagou o preço. Na cruz Jesus já nos perdoou de todas essas mazelas. Mas eu preciso passar pela cruz. Eu preciso ir até a cruz de Cristo. Estamos em guerra contra o diabo, as retaliações diabólicas. Estamos em guerra. Mas Jesus venceu essas guerras para nós ali na cruz do Calvário. Somos livres. Ele venceu. Eu fico pensando, eu gosto demais do Salmo 139. Desde o começo, que a Bíblia diz, Salmo 139, versículo 1, Senhor, Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu falar, antes que a palavra chegue na minha língua, na minha boca, Tu já sabes, Senhor, para onde fugirei da Tua presença? E o salmista começa a dizer, a partir do versículo 15, 16, ele começa a falar, que de uma forma assombrosa, nós fomos formados no ventre da nossa mãe, e ele ia escrevendo no seu livro, a nossa história. O nosso corpo era ainda informe, nem forma tinha. Você não tinha nem a cabeça de um alfinete, estava começando. O óvulo havia se unido ao espermatozoide. E ali estava gerando, Deus já estava escrevendo uma história linda, sabia até o teu nome, lá no ventre. Se a gente conseguir visualizar nós lá dentro do ventre da nossa mãe, que coisa linda, que mistério, que milagre de Deus. Um ser explodindo biologicamente. Um movimento fantástico, um espetáculo dentro do ventre da mulher. Era você se desenvolvendo, Deus te criando, Deus te fazendo amado. Por mais que essa criança fora rejeitada, por mais que essa criança que estava no ventre foi estuprada por um bandido, um criminoso, mas era uma coisa extraordinária, uma bênção, um milagre de Deus no ventre. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, você lá no ventre da tua mãe. Você já imaginou você quando tinha um mês mais ou menos de gravidez? No período intrauterino, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, já formadinho, já legal. Meu Deus. Eu conheci um menininho que nasceu com 5 meses, chamava Virgulino. Olha que nome, Virgulino. Meu filho estava na UTI Prudente, ficou 11 meses. E eu sempre frequentava ali, o Virgulino estava do lado na UTI do meu filhinho. E o Virgulino nasceu o tamanho da minha mão. Assim, parecia um sapinho, desculpa a expressão, mas magrinho, uma barriguinha, parecia um sapinho. O bichinho sorrindo. Quando nós saímos de lá, que eu frequentava aquele ambiente, o Virgulino estava crescendo. E hoje eu queria conhecer esse Virgulino. E ele cresceu e pelo jeito está grande por aí. Mas que espetáculo! Que espetáculo uma criança de 5 meses sobreviver. Deus tem planos grandes, a mente de Deus vai além da nossa mente, as coisas de Deus são mais grandes do que as nossas, nós não sabemos nada, Deus é tudo em nós. Então, meus queridos, eu gosto dessa presença que o salmista fala do Salmo 139, ver o momento da gestação, tentar lembrar, ver você nascendo. Quando cortou o cordão umbilical, você chorou a primeira vez, já nasceu chorando. O médico deu um tapinha, cortou, já nasceu aqui, ó, pegou pelos pés, e aqui está você. Uns cheios de sonhos ainda, outros cheios de tristeza. Pastor, ai que vida, poxa, Deus apostou tanto em você. Não faz com a tua vida isso, não limita a tua vida, não seja limitado pelos traumas da vida, não fica assim. Deus te quer bem.
Ele mesmo diz: bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós. Eu tenho pensamento de coisas boas, de bem, não de mal, para fazer o destino que você espera, para fazer o que você quer. Eu não penso coisa ruim de você. Então, queridos, que nós possamos entregar totalmente a Jesus. Jesus te ama, Jesus te recebe. Sabe, quando for entregar, a enfermeira veio com a tua filhinha, ou quando você foi limpada pela enfermeira, que ela trouxe e entregou você para a mãe, Jesus estava te recebendo também. Jesus te recebia naquele momento. Isso é interessante, como nós somos preciosos aos olhos de Deus. E você já pensou você crescendo? Um aninho, eu vejo minha netinha Maitezinha, 1 ano e 3 meses, que doçura, que lindo, que espetáculo, que maravilha. Eu brinco com ela, uma coisa de louco. Ela vê o barulho do carro, ela corre, 1 ano e 3 meses, ela vem, vovô, e corre. Que lindo, que espetáculo de vida, que espetáculo. Você era assim. A gente vai ficando tão esquisito, tão cheio de coisa, e nós éramos tão lindos. Aí vem o orgulho, a prepotência, a raiva, a inveja, o ódio, e vai, mais um dia nós estaremos todos juntos, e não vai ser mais assim. No céu não vai ter nada disso, desses sentimentos malignos que nos divide. Não, ele não quer meu bem, não, ele quer meu mal, ele quer passar eu para trás, não, ele quer, não. Meu Deus. E às vezes é mesmo, às vezes as pessoas por maldade, é ferida, porque por trás de alguém que fere, há uma pessoa muito ferida. Ele me feriu. Por que ele feriu? Porque está contaminado por dentro. A Bíblia diz que o que contamina é o que está dentro do homem, não é o que entra, mas o que sai. Então é digno de misericórdia quando uma pessoa te maltratar, fazer algo terrível com você, está clamando por socorro, me ajude por favor. E às vezes na nossa ira, no momento, o que o homem faz? Reage. E não seria assim. Por isso que nós precisamos viver em espírito, por isso que nós precisamos viver em oração. Oh querido, você já imaginou você com 3 aninhos, 4, 5 aninhos, que linda você era, que lindo você era. Libera o perdão para o seu pai, libera o perdão para a sua mãe, libera o perdão para os seus irmãos, libera o perdão para os familiares, libera, não anda com esse peso arrastando por aí. O perdão é tudo. Por conta da falta de perdão, muitas pessoas estão com câncer, problemas psicossomáticos graves, que é uma soma de problemas, porque vem da falta de perdão. Uma certa mulher, ela estava num lugar, e tinha um homem muito usado por Deus, e esse homem realizava muitos milagres, e pessoa ali era curada, e ela tinha um problema no ouvido sério, que fazia muito tempo, ela sentia algo no ouvido, foi ao médico, não tinha jeito, os médicos não resolviam, e todo mundo sendo curado. Ela falou assim: Deus, mas por que eu não sou curado? Aí ela pensou bem, eu creio que o Espírito Santo falou com ela: peça perdão aqui agora, dessa pessoa que está presa no teu coração, peça perdão para Deus. Chegando na tua casa, você pede para ela. Na hora que ela falou o nome da pessoa e disse assim: eu perdoo em nome de Jesus, deu um estouro, como se fosse uma bexiga que estoura, puff, caiu um sangue, e a partir daquele momento ela começou a ouvir novamente. Precisou do perdão para a cura acontecer. Inclusive nem oferta nós podemos dar se nós não perdoarmos. A palavra de Deus diz que se você for ao altar para levar alguma coisa para Deus, e descobrir que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tem que ir lá se consertar com ele, e aí sim depois entregar a oferta. Vocês entendem? Então é um exemplo máximo. Eu sei que o Senhor estava nos ensinando que às vezes demora um tempo para a maturidade para perdoar. Às vezes alguém chega para você: você tem que perdoar hoje. Não é assim, calma, você não está preparado ainda para esse perdão. Vai orando que Deus vai, né? E perdão não é ter vontade, é uma ordem, é um imperativo, é ordem. Perdoai-vos. Não é ter, eu não tenho vontade, mas não vai ter nunca, a carne não vai querer. É um imperativo, é ordem. Perdoai, assim como eu vos perdoei. Então, perdão é fantástico, perdão é maravilhoso. Não prende pessoas no mundo espiritual, libere com o perdão. Você sabia que a pessoa que você não perdoa, ela está amarrada no mundo espiritual, e você que não perdoa está amarrado também? Os dois ficam amarrados. Se você pedir perdão e ela
eu não te perdoo. É problema dela. O que depender de vós, tende espaço com todos. Você está livre no mundo espiritual. Senhor, eu perdoo. E a pessoa não quis te perdoar, não tem problema. Aí da tua parte você fez. E as algemas foram quebradas. Tem pessoas que andam arrastando um peso que não deveria arrastar, por conta dessa falta de perdão. Jesus já nos perdoou ali na cruz. Jesus já nos perdoou. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus, como nós somos, Pai. A vida, Senhor, nos deixou amargos, Senhor. A vida nos deixou maliciosa. A vida tem deixado venenos, às vezes, dentro de nós. E a falta de perdão é um veneno que não sai. É um veneno que vai matando aos poucos, Pai. Mas nesta noite tem pessoas aqui que estão liberando o perdão. Oh, aleluia. Eu queria que você sentiu que a palavra está falando com você. Vai se colocando de pé, coloca a mão no coração e faça a tua oração. Vai fazendo uma oração de cura agora. Eu quero estar ministrando. Vai se colocando de pé. Você sabe que a palavra falou com você. Vai se colocando de pé e vai falando: Deus, eu quero ser curado. Tira a depressão, tira a opressão, tira a tristeza, tira o medo, o nojo, a angústia. Tira, Senhor, retira isso de mim, Jesus. Retira isso de mim, Jesus. Que nós possamos ser livres. O apóstolo Pedro, ele foi liberto completamente destas coisas. Querido Lázaro, quando o Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora, ele veio enfaixado, ele veio pulando, ele veio como uma múmia. O Senhor disse: não, você não vai viver assim não, não vai sair do túmulo assim não, desatai-o e deixai-o ir. E as faixas caíram por terra. Essas faixas têm aprisionado as nossas vidas. Essas faixas têm nos prendido, coisas pequenas, frágeis, mas o suficiente para nos paralisar. Faz com que nós venhamos a andar pulando na terra dos viventes. É para você caminhar com Cristo. Paulo diz: eu prossigo, eu ando, eu estou sarado, diz a igreja de Filipe. Oh Senhor, começa a tocar agora. Amém. Várias pessoas de pé, todos de pé agora. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Enquanto você vai estar sendo curado. Libera o perdão aqui agora para algumas pessoas. Libera. No mundo espiritual, você que está em casa também, libera o perdão. E quando for um dia oportuno, você pessoalmente, você vai abraçar e vai ter condições de pedir perdão para essa pessoa.